Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações e insights. Eu me chamo Sene e hoje estou aqui sem o Walter, que está de licença paternidade. E hoje, pessoal, a gente está recebendo aqui o Johnny. Ele é assessor de imprensa e vai contar para a gente um pouco sobre esse mundo da imprensa e da comunicação. Muito obrigada, Johnny, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui. E conta pra gente como que a comunicação, esse mundo da imprensa surgiu na sua vida. Primeiramente, eu me sinto muito lisonjeado com o convite de vocês e vou apresentar um pouquinho aqui de uma forma bem resumida sobre as minhas atribuições profissionais. Eu me chamo Johnny Cândido, eu sou formado, graduado em jornalismo, fiz pós-graduação em marketing e mídias sociais e me especializei em assessoria de imprensa. Então, hoje eu atuo como assessor de imprensa em Goiás. Nossa, que interessante. E assim, assessor de imprensa é um segmento que a gente quase não ouve falar assim, porque ele está muito no bastidor mesmo da comunicação, né? Do negócio ali em fazer fluir a comunicação na mídia. Como que é trabalhar Isso, a nesse gente bastidor? sempre brinca com isso, que a gente está nos bastidores dos bastidores. Uhum. Porque quando a gente imagina bastidor, quem é o repórter que está atrás da câmera, é o cinegrafista, é a produção da TV, só que eu estou no bastidor dos bastidores, porque o meu contato é com a produção de um veículo de comunicação, seja ele televisão, rádio, jornal impresso, site, um podcast. Então, a gente fala com bastidor mesmo, né? Então, a gente sempre diz que a gente fica nos bastidores dos bastidores. E, assim, de uma forma bem simplória, para explicar o que é assessoria de imprensa, eu sempre digo que nós somos o elo, o meio de campo entre o profissional, o produto ou a empresa, juntamente com a imprensa, que a imprensa que eu digo são os veículos de comunicação, como a televisão, o rádio, o jornal impresso, o site, a revista, os portais de notícias via rede social, que hoje em dia tem muito, e os podcasts. Então, nós, de fato, fazemos esse meio de campo aí, levando o que é de interesse do cliente e o que é de interesse da imprensa. Uhum. Então, a gente faz esse meio de campo. Fazendo a união, né? Mostrando aquilo que as pessoas gostariam de conhecer, de ouvir, porque às vezes eu percebo, né, que falta para muitos negócios essa comunicação, porque o negócio ele é muito bom, mas ele não é conhecido. Então, às vezes a pessoa ela tá ali perdida, não sabe como apresentar o produto dela, apresentar-se para o mercado. Então, o assessor ele vem fazendo esse papel, então. Isso. A nossa função como assessoria de imprensa é trazer credibilidade. Credibilidade para o cliente, Seja ele um profissional, seja ele um produto ou seja a empresa mesmo. Porque a gente, enquanto assessor de imprensa, nós somos contratados por um profissional liberal, ou uma empresa ou um profissional que quer divulgar um produto, ou até mesmo uma empresa que tem várias atribuições dentro dela, Um exemplo, assessorar um shopping center, um centro de compras. Ali dentro você tem várias nuances, então você tem várias empresas, várias marcas, e além de todas essas empresas, tem-se a empresa master, que é o shopping, Então, nós temos que comunicar o que o shopping quer passar. Porque nós, aqui em Goiás, inclusive, nós somos em Goiânia, nós somos uma das capitais do nosso país que mais tem shopping centers. Então, é o lazer do goiano de final de semana, Sim. Ou é praça, ou é parque, ou é clube, ou é shopping. Então, são centros de compras que se movimentam muito. Então, a equipe de marketing desses shoppings, elas tentam fazer bastante ações para chamar a atenção do público, Seja um show de happy hour na praça de alimentação, seja uma ação de Natal, ação de Dia das Mães, de Páscoa, de Dia dos Pais. Então, e tudo isso, para nós, como assessoria de imprensa, vira notícia, vira assunto, A gente, agora que está no final do ano, então, todos os shoppings fizeram as suas decorações de Natal, Sim. E isso, com certeza, vira pauta.
né? Chegada do Papai Noel vira pauta. Como está sendo a economia daquele centro de compra vira pauta. Tá vendendo? Não tá vendendo? Qual que é a ação? Qual que é a promoção? Porque, compra-se X e você leva um voucher para você concorrer a um carro ou ganhar um brinde. Então, tudo isso, nós, como assessoria de imprensa, a gente tem que ter um feeling de fazer virar notícia. Eu lembro que quando eu comecei a estudar jornalismo, uma professora minha me disse: tudo na mão de um jornalista vira notícia. Eu falei: gente, como assim? Não dá para fazer tudo virar notícia. Hoje eu entendo que tudo dá para virar notícia, né? É só você ter mesmo esse feeling de qual gancho puxar para determinado assunto virar, de fato, uma notícia. Nossa, é muito interessante porque eu vejo que realmente tudo vira uma notícia e a forma como você vai elaborar esse assunto e levar ele para a notícia pode construir essa credibilidade que você está falando ou destruir ela, Exatamente. né? E eu acho que hoje, com a internet, eu não sei se você... Quando você começou a atuar com assessoria? Então, a assessoria de imprensa foi uma área do jornalismo que sempre teve na minha vida. Uhum. Desde quando eu era estudante. Então, assim, o meu primeiro emprego como jornalista foi ser assessor de imprensa de um político na Câmara. Ele era vereador, então eu fui contratado pela Câmara, mas fiquei à disposição desse vereador. E aí, desde então, eu meio que ingressei na assessoria de imprensa por meio da política. Uhum. E aí, de lá, foram surgindo outras oportunidades dentro da política. Uma coisa que eu vejo, assim, por exemplo, que nessas últimas eleições foi bem forte o posicionamento de candidatos nas redes sociais. Sim. E eu acho que com as redes sociais, com as mídias sociais, o papel de vocês como assessor ficou muito mais dinâmico, ficou muito mais importante do que quando era televisão, rádio, jornal, porque eu acho que agora você tem menos controle sobre a informação e a propagação dela. Isso é verdade ou talvez uma sensação que não seja real para quem é dessa área? Porque hoje em dia as redes sociais tomaram conta do mundo, né? E acaba que a gente ainda tem muito pouca legislação para o que é veiculado em rede social, né? Então, até as pessoas brincam, né? E dizem que rede social é terra sem lei. As pessoas falam e ouvem o que querem, né? Então, tá aí quando entra a função do jornalista, do assessor de imprensa, né? Porque por trás de alguém que quer se posicionar por meio das redes sociais, existe uma equipe de comunicação por trás. Existe quem pensou no roteiro do que vai ser falado, a pessoa que estava gravando para poder direcionar, então, né, os famosos videomakers. Então, com as redes sociais hoje, principalmente no meio político, né, é uma ferramenta muito boa, mas tem que saber usar de forma correta e de forma assertiva. Né? Então, quando eu disse que comecei no meio político, eu comecei exatamente na época assim, que estava se surgindo Instagram. Né? Então, eu fui, de fato, contratado para acompanhar esse político e também cuidar das redes sociais dele, da comunicação, se fosse dar uma entrevista, enfim. E aí, depois de lá, foi me surgindo outras oportunidades. E aí, o meu primeiro candidato que trabalhei, ele era vereador, Luciano Pedroso, um político que atuou muito na região leste da nossa capital. Depois eu fui convidado a integrar a equipe de comunicação do Maguito Vilela na sua candidatura a prefeito de Aparecida. E ele ganhou, né? E aí depois de lá foram surgindo outras propostas. Aí foi quando eu fui trabalhar no jornal Diário da Manhã, que é um jornal impresso e online. Né? Eu comecei lá trabalhando no online, depois migrei para o impresso, e aí eu sempre conciliava, porque eu sempre brinco que o bom é que jornalista ele nunca fica desempregado, porque a carga horária é de 6 horas, você dobra e consegue trabalhar em 2 empregos, né, num dia. E eu sempre falei, não, bom que eu vou sempre ter 2 empregos, eu nunca vou ficar desempregado. E porque eu sempre conciliei, né? E aí foi quando eu comecei, tipo assim, eu não podia trabalhar em 2 veículos concorrentes, tipo, trabalhar no Diário da Manhã e trabalhar no Popular. Não pode. São veículos concorrentes, né? Então, mas eu posso trabalhar numa assessoria de imprensa? Aí eu
voltei para assessoria de imprensa. E aí foi quando eu vi a assessoria de imprensa com um novo horizonte, não só para política, mas para empresas, né? Para artistas, para produtos. E eu sempre conciliei. Então, eu trabalhava no jornal e trabalhava em uma assessoria de imprensa. E é só que assim, aí eu passei por algumas assessorias de imprensa muito renomadas aqui no nosso estado, na nossa capital. E com isso eu fui adquirindo bagagem e experiência, né? Eu digo que por onde eu passei, eu consegui tirar muita coisa boa, né? Foram professores para mim, eu digo que foram a extensão da minha faculdade. E com isso, mesmo trabalhando com assessoria de imprensa, eu queria me manter em veículo de comunicação. Porque eu gostava muito, né? Eu gostava de estar no jornal impresso, no online, na televisão também. Então, eu só não tive experiência dentro do jornalismo na rádio. Mas no mais, acho que eu passei por todas as áreas. E então, com isso, chegou um momento, aí, igual eu disse para você, eu sempre falava que eu nunca vou ficar desempregado no jornalismo, porque eu sempre vou ter 2 empregos. Mas aí, o que aconteceu? Eu ia ser desligado de um veículo que eu estava trabalhando e de uma outra empresa que eu também estava trabalhando. Coincidentemente, na minha última semana de aviso, eu também fui desligado da outra empresa e eu fiquei literalmente desempregado. Nossa. Uma coisa que eu achei que nunca fosse acontecer, né? E aí foi quando eu me vi sem oportunidade, né, no mercado de trabalho. Eu resolvi entrar com a cara e a coragem. E empreender. E empreender. Eu falei, eu vou ser meu patrão agora. Eu não vou ficar mais refém de ninguém, não. E aí foi quando eu resolvi pegar um telefone, passar nas empresas que eu achava que teriam um possível potencial para ser meu cliente na assessoria de imprensa e oferecer meu trabalho. Literalmente, ninguém estava me indicando, ninguém falou do meu serviço ou me conhecia. Eu, literalmente, peguei o telefone e liguei, mandei mensagem. Na época já tínhamos o WhatsApp. E ofereci meu trabalho. Você conhece? Não, não conheço. Você não quer marcar uma reunião para eu te apresentar o que é, para eu te explicar o que é? Porque a maior dificuldade é a gente fazer a pessoa entender o que é uma assessoria de imprensa. Sim, eu imagino. Eu até brinco que alguns parentes, né, com uma certa ignorância que eu digo às vezes é falta de entendimento, falta de conhecimento. Quando eu falo que eu sou jornalista, mas eu nunca te vi na TV, né? Porque o jornalismo ele tem outras áreas, né, possíveis de se atuar, a não ser a televisão e o site, o jornal impresso. E as pessoas meio que reconhecem só o jornalista, né? Isso. Fala, não, jornalista é o que vai aparecer lá no jornal e pronto. Mas a pessoa que vai lá, ela é um jornalista, obviamente, mas ela apresenta, né? Isso. Tudo aquilo que foi construído por toda uma equipe. E por toda uma equipe de jornalistas, né? Porque tem o assessoria. produtor, tem o editor, tem o cinegrafista. Então, é toda uma equipe de comunicação mesmo. E aí eu lembro que o meu primeiro cliente... não é pra você rir, hein? Mas o meu primeiro cliente foi um motel. Sério? O primeiro cliente que eu assinei um contrato... Foi um motel. Pela minha empresa foi um motel. E assim, eu digo que foi um grande case de sucesso para mim, porque você imaginava, eu falei, gente, o que eu vou falar de um motel? Porque a gente sabe que normalmente as pessoas vão para fazer no motel, né? Uhum. Eu falei, o que eu vou falar para a imprensa? Mas aí eu lembrei, falei, não, a minha professora me disse que tudo vira notícia, então isso aqui vai ter que virar notícia. Uhum. Só que assim, eu fui assessorar uma rede de motel que eles estavam em expansão. E eles não estavam utilizando o motel para o único fim que todos nós sabemos, né? Eles estavam expandindo e tendo áreas para fazer eventos intimistas, porém com uma quantidade boa de pessoas. Então, assim, ia fazer uma despedida de solteiro, você podia alugar a maior suíte do hotel, que era grande, tinha buffet, podia ter DJ, tinha luzes, pista de dança. Então, assim, o motel passou a ser, além de um ponto de encontro, também um ponto de eventos. Que interessante. Então, eu comecei a divulgar isso. E, tipo assim, isso era novidade na capital. Então, eu consegui boas inserções nos veículos de comunicação. A gente conseguiu sair em todas as televisões, saiu em vários jornais impressos, sites. E aí,
E também esse empresário, né, dessa rede de motel, ele era muito visionário. Então ele via além. E ele começou a aproveitar as datas comemorativas e fazer ações. Ah, Dia dos Namorados, temos uma ação. Páscoa, temos outra ação. Então, ele foi criando assuntos para que eu também conseguisse conseguir um espaço factual na imprensa, né? Factual que eu digo é, tipo assim, um assunto do momento. Igual, tipo, é Dia dos Namorados, tem uma ação, então a gente tem que aproveitar esse período para falar dessa ação. Porque antes ou depois não faz sentido a gente falar. Então, foi um cliente que ficou comigo por muito tempo e que inclusive voltou outras vezes para o nosso escritório, porque ele tem outras áreas de atuação, ele é médico, enfim. Então, foi um cliente que voltou com outras empresas, um cliente que nos indicou, e assim foi o meu início na minha caminhada solo dentro da assessoria de imprensa. Que interessante, realmente tudo vira notícia. Tudo dá para virar notícia, né? Desde que você tenha um bom senso e entenda o que a mídia local vai ter interesse. Né? Eu digo que assessoria de imprensa é você ter um bom relacionamento. É uma mistura aí de relações públicas, inclusive tem muitos profissionais da área de relação pública que trabalham com assessoria de imprensa. Porque a assessoria de imprensa nada mais é do que você ter um bom relacionamento com a imprensa. Porque, às vezes, tem vários escritórios de assessoria de imprensa oferecendo um tipo de assunto. Mas aí o seu relacionamento, a confiança que o produtor, que o editor lá do veículo tem em você, ele vai te dar credibilidade. Fala, não, o que o Johnny oferece pra gente é isso mesmo. Ele, antes de oferecer, ele verificou os fatos, ele juntou dados. Porque quando eu vou oferecer um assunto de um cliente meu, eu já pensei na estratégia. Então, assim, a gente já montou um texto base com informações coerentes e com dados, entrevista de fonte, entrevista de personagem para oferecer. Porque quando eu vou oferecer um assunto para a imprensa, né, digamos assim, para a televisão, eu já tenho. Se ele precisar da fonte oficial, eu tenho. Se ele precisar de um personagem, eu tenho. Se ele precisar de dados, eu já tenho. Então, assim, eu já estou com tudo pronto para eles. Então, assim, eu já facilitei o serviço do produtor. Em vez dele ter que checar os fatos ou verificar, é claro que ele também vai fazer isso, né? Porque a nossa ética requer que a gente faça isso. Mas eu já entrego, digamos assim, meio que mastigado já o trabalho. Já tá assim, mais direcionado e fica mais fácil para ele produzir do que ele começar do zero, exatamente, né? Ele já começa de um ponto de partida. E é muito interessante porque, assim, é uma visão que eu não tinha dessa atuação, é de juntar essas informações, porque você tá levando aquilo que o seu cliente quer para ser exposto para o que as pessoas querem ver. Então, exatamente, isso é muito, muito, muito legal. Porque imagina só se eu ofereço uma palavra, vamos supor assim, vai ter um show tal dia. Eu só ofereço, vai ter um show tal dia. Mas aí eu não sei o dia que esse artista chega, o horário que ele chega, qual que é a ponte aérea, se ele não for daqui da nossa cidade. Então, eu preciso já estar com todas essas informações unidas para, na hora que o produtor fala, quero, eu falo, ok, aí o meu artista ele chega tal hora, tal dia, qual horário e dia que você quer marcar a entrevista? É no estúdio? É fora do estúdio? Se for no estúdio, como que é esse estúdio? Ele tem um fundo de croma? Porque aí eu preciso saber qual tipo de roupa eu indicar para o meu cliente vestir. Porque imagina só se o croma é azul ou verde e o meu cliente chega com a roupa dessa mesma cor. Ele vai sumir no telão. E aí, e se a produção não tiver uma roupa para emprestar, ou se ele não tiver uma roupa no carro? E aí, a gente perdeu a pauta por um simples detalhe. Nossa! Então, assim, é muita coisa que a gente tem que verificar. Às vezes, roupa listrada ou xadrez, a gente nunca fala para entrevista de televisão ir, porque normalmente fica tudo desfocado, ou dá uma sensação de quem tá vendo vai ficando meio tonto. Sim. Se é ao ar livre, vai estar chovendo, não vai estar chovendo, tem sol, não tem? Então, tudo isso a gente tem que pensar e já orientar. Porque aí pensa se a gravação é nessa lua que normalmente é aqui em Goiânia e meu cliente vai todo engravatado, com o terno fechado e começa a transpirar e o suor começa a escorrer na câmera.
Então eu já tenho que falar para ele, olha, nossa gravação hoje é externa, vá de forma social, mas porém com a roupa mais fresca. Se for de blazer, vá com ele aberto, sem gravata, com a camisa branca. A gente tenta achar uma sombra para não ficar no sol, mas às vezes vai ter que ser no sol mesmo, né? Então tudo isso é função do assessor de imprensa. Que interessante. É literalmente o bastidor dos bastidores. Não, assim, e são detalhes que, se eles estão presentes, você percebe, mas quando eles não estão, não é algo que você fica pensando, né? Mas assim, se ele tá lá, ele acaba puxando toda a atenção daquela comunicação para aquele detalhe e não para o que a pessoa tá falando, a informação que ela tá levando. Exatamente. Se o meu cliente faz um evento e convida a imprensa para cobrir este evento, eu tenho que me preocupar com muita coisa. Se tem fotógrafos registrando para a coluna social, são fotos posadas, que normalmente a pessoa não pode estar com bebida alcoólica na mão. Aí eu me preocupo de não... Vamos supor, um homem que está com uma camisa de bolso, às vezes o homem tem mania de colocando tudo dentro do bolso, né? Então fica aquele volumão. Então, assim, é um olhar clínico que a gente tem que ter para esses detalhes. Então, eu bater o olho rapidão em todo mundo que tá na foto, falar, opa, tira essa caneta, tira esse óculos, arruma o bolso. Tipo assim, se tá no meio de pessoas, não dá para abraçar duas pessoas ao mesmo tempo, porque você fica... A roupa, normalmente, se for camisa, ela abre os botões aqui e fica feio esteticamente e visualmente na foto. Então, eu falo, não, abraça só uma pessoa, deixa o seu outro braço abaixado, porque isso muda toda a estética visual daquela foto. Não, então é um conhecimento muito amplo, porque é um conhecimento de jornalismo estético, visual, quase que um consultor também, Exatamente, né? Consultor de imagem. Até fala que às vezes você chega a ser cerimonialista do evento. Porque você tem que orientar, chamar o cliente para foto, ou tipo assim, olha, vamos ali que o pessoal da TV tá coletando entrevista, informação. É uma oportunidade para a gente ter o nosso momento de fala. E nesses clientes você também treina eles para poder fazer essa comunicação, porque eu imagino que câmeras, pelo menos assim, quando a gente começou a gravar, gente, o primeiro episódio foi muito difícil. Agora eu sinto que tá mais tranquilo, mas ainda é uma dificuldade as câmeras, aonde eu coloco o braço. Então eu imagino que para você levar essa comunicação para a TV, você tem que levar com uma fluidez muito maior e melhor. Sim. De gestos, de postura. Então, assim, esse trabalho também você faz de não sei se a palavra seria educar, mas educar, direcionar ali o assessorado. Sim, quando a gente vai para uma entrevista de estúdio, eu sempre falo, né? Eu vejo qual tipo de cadeira que ele vai se sentar, se a entrevista for sentada. Então, às vezes, tem umas cadeiras que são muito profundas, e aí varia muito da altura do nosso assessorado, né? Então, eu sempre falo, fique numa posição que a sua perna encoste no chão, né? Não vá para trás na cadeira, porque às vezes a sua postura vai ficar feia, ou então você vai ficar corcunda no vídeo. Então, eu já oriento isso antes da gente entrar no ar. Por isso que eu sempre gosto de acompanhar os meus clientes nas entrevistas que eles vão conceder. E é claro que, assim, eu já tive muitos clientes que tinham receio de câmera. Falam, eu tô te contratando, mas eu só vou dar entrevista para rádio e jornal impresso, televisão, não vem com essa não. Mas aí a gente começa a fazer com que o cliente entenda que isso também faz parte, né? Ainda mais hoje com as redes sociais, né? Então, é um treinamento até para a pessoa falar nas redes sociais. Até para falar com o celular, no Instagram, em algum vídeo curto, né? É uma forma de treinar, né? Então, às vezes, o que eu costumo fazer? Claro que eu passo uma orientação, um treinamento para o cliente, mas, às vezes, para ele se sentir mais seguro, porque quando eu falo, olha, consegui uma entrevista em tal emissora de grande veiculação, né? Às vezes de nível nacional, já ficam com medo. Mas às vezes eu consigo uma TV local que tem uma abrangência menor, ou às vezes até tem um alcance muito bom, mas na cabeça do cliente é uma TV menor. E aí a gente começa com essas entrevistas gravadas, não coloco ele para fazer ao vivo, porque ao vivo se errou já era, né? Gravada não, se errar a gente faz de novo. Então, para deixar o cliente mais tranquilo, mais à vontade, eu sempre tento começar marcando entrevistas gravadas, que se errar a gente faz de novo. E às vezes em TVs menores, né? Com uma abrangência menor, e aí o cliente vai se sentindo mais à vontade, aí a gente vai angariando uma TV maior, um espaço maior, até a gente chegar numa emissora grande ao vivo. Então, assim, hoje eu tenho um escritório de advocacia que
que eu assessoro, que eles são da área do mercado imobiliário. Então, assim, nós temos advogados iniciantes que ficam trêmulos, que a voz treme na hora do ao vivo, e eu tenho outro advogado que ele fala super bem no ao vivo, no gravado, porque ele já está treinado ali. Então, eu digo também que é o passar do tempo, é a confiança que a pessoa vai adquirindo e a gente vai orientando e instruindo também. Nossa, muito, muito legal. E você atua, assim, com vários segmentos, né? Então, assim, você tem o segmento aí de escritório de advocacia, você falou de shows. Então, assim, é uma abrangência em várias áreas, então tem que ter um conhecimento muito diversificado sobre a forma de comunicar em cada tipo de assunto. Uhum. Quais são, assim, as especificidades mais diferentes que tem de forma de comunicar em cada assunto? Tem ou não? Eu digo que o jornalista, ele fala de tudo, mas não entende de nada. Porque, assim, nós falamos de todos os assuntos, mas nós não somos especialistas nesses assuntos. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar uma fonte que seja especialista nesse assunto, né? Sim. Para eu poder intermediar essa comunicação, essa fala. Então, por isso que a gente sempre brinca, jornalista fala de tudo, mas não sabe de nada. Então, assim, normalmente, algumas assessorias de imprensa, elas se especificam e se especializam em um nicho, né, específico. E outras têm uma abrangência um pouco maior. Hoje, assim, poderia dizer que eu assessoro qualquer empresa? Sim. Mas a gente acaba que se especializa, né, em determinados assuntos e acaba que esses clientes chamam outros. Então, hoje eu assessoro o cliente na área da cultura, com peças de teatro, peças de stand-up, shows. Eu assessoro um shopping da nossa região metropolitana, então, que tem muita pauta sobre cultura, entretenimento, cinema, lazer, mas a gente também fala de economia, a gente fala de política, porque, querendo ou não, é um centro de compras que abastece um município, ou seja, que ele gera emprego. Então, isso vira assunto. Eu assessoro escritórios de advocacia que atuam em áreas distintas, seja na área civil, na área trabalhista, na área imobiliária, na área patrimonial. Então, são segmentos diversos. Aí eu assessoro também o sindicato dos contadores. Vou tentando lembrar aqui, né? Assessoro bastante clientes também na área da estética. Nossa, muito legal. Assessoro cirurgiões plásticos, médicos, dermatologistas. E... lembrando aqui assim... Nossa, é muita coisa. É muita coisa, né? Muita então, coisa. São áreas distintas. E para isso, a gente vai, né, passeando por todas as editorias. Então, assim, um veículo de comunicação, vou falar algumas editorias aqui, né? Não dá para falar todas. Não sei nem se eu vou lembrar. Mas temos a área de cultura, área de esporte, área de cidades, área de economia, área de política, e por aí vai. Então, assim, são muitos assuntos e aí eu tenho que estar muito atento, por ser áreas distintas, em saber aonde que eu vou colocar meu cliente. Não, e o assunto do momento em cada área, né? Então, eu acho assim que é um trabalho que, por mais que você não tá trabalhando, você tá sempre atento. Sempre atento a tudo. A tudo que tá acontecendo em então, todos assim, os segmentos. Tem vezes que no escritório eu ligo televisão em 3 emissoras diferentes para saber tudo que tá rolando. Nossa. E ficar atento a isso. Como é que você consegue se concentrar? Eu falei, só quem já trabalhou em redação de jornal impresso sabe fazer isso. Porque em redação de jornal impresso é todo mundo falando o tempo todo e você tem que estar aqui, concentrado, redigindo seu texto. Então, eu digo que ter trabalhado em redação foi muito bom para mim, porque eu consegui trabalhar isso na minha mente. Assim, pode o mundo estar caindo aqui do meu lado, mas eu estou concentrado no meu texto aqui. E vai ficando tudo ali em segundo plano, à sua volta, e quando algo chama a sua atenção, você está atento. Exatamente. E, nossa senhora, como você consegue? Não é fácil não ser jornalista. Ser um comunicador, né? Não, e assim, tem toda essa parte hoje, eu vejo que com as redes sociais... Vira e mexe, eu tô ali rolando meu feed do Instagram, TikTok, do nada tem um cancelamento de alguém. Sim. Então, assim, hoje a internet ela foi muito boa, deu muita voz para as pessoas e deu voz também para as pessoas falarem aquilo que pensam sobre as outras pessoas e criar o motim. Então,
Como que é fazer esse gerenciamento de crise, de cancelamento? Se já aconteceu uma situação dessa, como que a pessoa lida? Porque tem a parte profissional, tem a parte psicológica também, que eu acho que deve ficar bastante abalada da pessoa ver aquele tanto de gente falando mal dela. Uhum. Já teve alguma situação nesse sentido? Olha, até hoje, graças a Deus, eu não tive que fazer nenhum tipo de gerenciamento de crise nesse sentido de algum cliente meu ter sido cancelado. Porque, além dessas empresas que eu citei aqui que eu assessoro, eu também assessoro alguns digitais influencers, que são muito conhecidos nacionalmente, né? Então, assim, a gente sempre tem muito esse cuidado na forma da comunicação, em qual que é o objetivo desse cliente, para que ele realmente trace uma linha coerente em tudo aquilo que ele divulga, né? Seja nas redes sociais, seja na imprensa. Então, assim, e a gente tem que pensar, inclusive, em quais são os clientes que patrocinam esse digital influencer. Faz muito sentido, porque teve aquele momento que saiu até no Fantástico lá, dos digitais influencers que divulgavam o jogo do Tigrinho. Então, assim, isso abala totalmente a credibilidade da pessoa, né? E aí é que tá dos próprios empresários, juntamente com a equipe de comunicação desse influencer, avaliar se isso é pertinente ou não. Vale a pena, Vale né? a pena? Pô, a grana é boa, mas e aí? Será que a gente não vai dar um tiro no pé e cancelar todos os nossos outros contratos? Então, cada cliente que entra para aquele digital influencer, ele é muito bem pensado. Faz sentido ter, porque vamos supor, a gente assessora um influencer da área do agro. E aí eu vou e aparece uma empresa de limpeza querendo fazer algum tipo de parceria. A gente tem que avaliar. Interessante, não é? Qual que é a rotina que esse influencer mostra nas suas redes sociais que vai casar com essa empresa? Tem que fazer sentido. Diferente de uma empresa envolvida na área do agro. Vamos dar um exemplo aqui de uma marca de veículo. A Dodge Ram. Sim. Né? A Ram, né? Dodge Ram é o carro. Porque quem consome esses veículos é a galera do agro. Então, assim, esse influencer do agro, ele fala realmente com essa galera do agro? Ou ele só fala com a grande massa? Então, tudo isso a gente tem que avaliar na hora de fazer essa comunicação integrada, né? Com o nosso cliente. Não, e uma coisa que é muito interessante, que assim, por mais que seja uma pessoa, assim como artista, cantora, atriz, ator, eles são um produto. Sim. Parece meio insensível falar isso. Mas é isso, né? Mas é isso, tipo, eles vendem eles. Isso. Eles são um produto. Eles são um produto, então eles vendem o que eles gostam, o que eles consomem. Então, tudo isso tem que ser pensado para fazer sentido com o que eles são, para eles não perderem essa credibilidade, porque a vê aí diversos digitais influencers que teve até uma aqui de Goiás que eu lembro de uma situação, ele era humorista, acho que é seu Valdemar, ele perdeu um pouco da relevância dele por um posicionamento errado que ele cometeu ali no Instagram. Então, assim, é claro que não perde tudo, mas perde assim, anos de trabalho, anos de construção por uma falha, por um stories errado. Então, realmente tem que ter muito cuidado e atenção com tudo. Inclusive, eu assessorava ele. Eu era assessor do escritório que era quem empresariava ele, né? Então, assim, foi de fato um gerenciamento de crise, né? Eu falei que não tinha tido aula, você me lembrou desse caso. Nossa, que coincidência. Então, assim, foi uma época difícil pra gente, né? Como comunicador, mas o nosso compromisso é com a verdade, né? Então, a gente, de fato, fez o que tinha que ser feito na época e ele acabou arcando com as consequências do posicionamento dele, né? Porque por mais que você tenha um corpo de assessoria, né, tá ali para te direcionar, mas quem toma a decisão final, porque quem tá ali no comando do celular é o cliente. Né? Então, assim, você vai ter todas as reuniões, todos os direcionamentos, mas se o cliente for lá, no meio da entrevista que você conseguiu para ele e falar uma besteira... E tem casos que realmente não tem como ser revertidos, né? Tem como ser amenizado, acho que com o tempo, somente. Não dá para... Tem coisas que, infelizmente, não dá para você gerenciar e fazer o negócio virar.
Exatamente. E eu acho muito interessante, à medida que você foi falando de comunicação, eu acho que todo mundo deveria fazer. Eu fiz um curso de oratória há um tempo para entender mais sobre comunicação, ainda estou fazendo algumas aulas, porque a forma que a gente se comunica molda toda a nossa vida, seja a vida profissional, seja a vida pessoal. Então, querendo ou não, acho que você carrega isso também para sua vida pessoal, né? Sim. Porque eu acho que facilita os relacionamentos, a interação das pessoas, porque você consegue expressar melhor tudo aquilo que você gostaria que a pessoa entendesse. Faz sentido isso? Faz total sentido, porque eu sempre digo, a gente se comunica de várias formas, né? Eu lembro que uma professora minha da 8ª série, ela sempre dizia que toda comunicação é válida, desde que se façam entendidos, né? Porque às vezes a gente vai conversar com uma pessoa analfabeta ou com um vocabulário um pouco mais escasso, mas ainda assim a comunicação ela é feita, ela é realizada. E a gente se comunica muito além do que palavras. A gente se comunica com o nosso visual, com a nossa vestimenta, com os nossos olhares, com os nossos gestos, com as nossas articulações. Então, assim, é todo um conjunto, né? A assessoria de imprensa é isso. Assim, você pode usar, mas ainda mais hoje em dia, né, em pleno século XXI, você pode usar tudo, você pode ser quem você quiser, mas aí você também tem que entender das responsabilidades e do que isso vai ocasionar, né? Então, assim, você tem que... eu quero me vestir do jeito que eu quiser, do jeito que eu acho que é legal. Tá tudo certo, eu respeito. Mas eu sempre digo, e a imagem que o outro vai ter de você? Porque quem me procura como assessor de imprensa, ele quer transmitir uma mensagem para um público. Ele quer que as pessoas pensem determinada coisa sobre ele. Então, é diferente de uma personal stylist que ela pode se aventurar e vestir qualquer coisa, porque ela tem uma bagagem para aquilo, ela tem uma identidade para aquilo. Diferente de um profissional mais corporativo, que quer transmitir seriedade. Porque imagina só, se a gente leva um advogado para dar uma entrevista numa televisão e ele vai todo espalhafatoso. Você acha que quando você olha para a televisão e você vê aquilo, você vai imaginar que é um advogado? Você vai imaginar que é um personal stylist, que é um artista. Então não faz sentido, né? É claro que eu estou dando um exemplo aqui muito esdrúxulo, mas eu estou indo de um extremo ao outro para a gente poder entender essa questão do que pode e o que não pode. Eu acho que vai um bom senso e tem que casar com aquilo que a gente queira falar. Não, e eu vejo isso muito acontecendo com as pessoas, que elas comunicam uma coisa, mas não é o que elas gostariam de comunicar, e elas ficam chateadas por não ter o resultado que elas gostariam, sendo que a comunicação não está alinhada. Eu fico, mas uai, não faz sentido muito isso, né? Você não está comunicando isso para ter esse resultado. Comunicação tem que ser algo direcionado e assertivo. Por quê? Porque existe a famosa interpretação. Então, assim, se eu não sou assertivo na minha comunicação, as pessoas vão interpretar do jeito que elas querem. Eu sendo assertivo, já tem o risco. Eu tenho o risco da pessoa interpretar de uma outra forma. Então, assim, se eu não, de fato, pensar nisso, eu vou deixar livre para a pessoa pensar o que ela quiser. E uma coisa muito legal que você foi falando aí dos artistas e tudo, deve ser muito legal também conhecer de perto as pessoas que a gente vê na TV. Eu sempre fui uma criança e um adolescente muito de televisão, de ver os artistas em programas, de acompanhar videoclipes. E aí, quando você se entende adulto, profissional, e começa a trabalhar nesse meio, e começa a ver esses artistas que antes você via só na TV, é encantador, é mágico, às vezes é deslumbrante, mas com o passar do tempo parece que fica tão rotineiro que aí você se acostuma. É como se fosse uma pessoa comum mesmo, assim. Hoje, para mim, né, que já tô há alguns anos aí na área da comunicação, eu já devo trabalhar com assessoria de imprensa e trabalhando com esse meio de eventos, já devo ter mais de, acho que uns... Se não passou dos 10, está com quase 10. Então, assim, já vi muitos artistas assim que eu admirava, né? De pertinho. Então,
no início eu confesso que era meio deslumbrante, mas hoje eu acho que eu já me acostumei. Ah, entendi. Mas eu ainda tenho alguns artistas que eu fico assim, ai, que massa, né? Tá trabalhando Olha com ele. só onde eu tô. Sendo uma pontinha de tudo isso que ele faz, né? Então é bem bacana. Não, e é muito satisfatório, né? Eu imagino. E eu imagino também ver o resultado dos clientes, aqueles que tinham dificuldade de se posicionar, ver as empresas crescerem, porque é isso que você faz, né? Você leva a empresa para um patamar que ela não estava. Isso. E, Fazer ela ser conhecida e reconhecida. nossa, muito legal. E assim, nesse tempo de assessoria, nesse tempo já, nesse trabalho, qual foi assim o maior desafio que você passou tanto quando você começou a empreender, porque também você tem um negócio de assessoria, então você tem que cuidar também de casa da sua empresa como negócio e também tem que cuidar dos seus clientes. Então, assim, quais são os desafios nesses dois segmentos? Do Johnny empresário e do Johnny que cuida dos clientes. Tem alguma história assim para você contar pra gente? Então, assim, eu tenho a gente falando de tempo, né? Eu tenho uma trajetória bacana já com a minha empresa, né? Acho que não sei se eu falei aqui, que é a JC Comunicação. Que foi uma empresa, assim como eu falei, que surgiu meio que no susto. Eu lembro que... Vou só fazer um adentro antes de responder a sua pergunta. Tá. Que eu falei, né? Que eu trabalhava em duas empresas diferentes. E na época eu fazia alguns jobs que era cobertura de evento com fotojornalística. Porque é uma atribuição do jornalista também, dentro da nossa grade curricular, dentro da faculdade, na graduação, a gente estuda 1 ano de fotografia. E são fotografias jornalísticas. E eu vi como mais uma ferramenta para eu poder usar e usufruir dentro do jornalismo. E aí eu fui investir numa câmera profissional e comecei a fazer coberturas de eventos sociais. Então, tipo assim, ia ter a inauguração de uma clínica, de uma loja, um evento de determinado segmento, e eles queriam um fotógrafo para fazer esse registro social. Né? E eu comecei a fazer isso. E aí eu fui numa gráfica muito rápido e falei, nossa, faz um cartãozinho aí para mim com meu número de contato e coloca que eu faço serviço de fotografia. E aí falou, mas qual que é o nome da empresa? Eu falei, moço, não tem não. Ele, mas eu preciso colocar alguma coisa que eu falei, então coloca... Aí na hora eu tive um start, eu falei, coloca aí JC Comunicação, que era a abreviação do Johnny Cândido, né? Aí eu falei, aí já aproveita então que eu tô falando de fotografia e coloca aí que eu faço serviço de jornalista e assessor de imprensa. Porque jornalismo eu poderia pegar textos por fora para fazer e assessoria de imprensa se aparecesse algum cliente. E aí criei sem pensar num design, era um cartãozinho preto com a escrita cinza. E porque toda vez que eu estava nesses eventos, as pessoas me pediam o meu contato. E aí você passou a entregar. E aí eu comecei a passar a integrar. E aí logo depois eu fiquei desempregado, né? E aí eu falei, gente, o nome da minha empresa vai ser esse aqui mesmo, JC Comunicação. E aí surgiu a JC Comunicação, né? Que é uma empresa realmente da área de comunicação especializada em assessoria de imprensa. Apesar de que a gente faz serviços de mídia digital. Inclusive, eu vou falar aqui em primeira mão, hein? Ai, a gente adora. A partir do ano que vem, mais um braço da JC volta, né? Eu digo volta porque foi um serviço que teve lá no início, depois eu dei uma pausa para, de fato, focar na assessoria de imprensa. Mas a partir do ano que vem a gente volta com as coberturas fotográficas de eventos sociais. Nossa, que legal. Né? Então, a gente vai ativar novamente em parceria com uma outra fotógrafa muito competente aqui da nossa capital, que é a Samara Cristine, que hoje em dia ela faz fotos, ela é especialista em fotos de parto. Né? Então, ela só faz fotos de parto. Então, ela chega para poder somar no nosso time. E essa parceria, acho que vai ser uma parceria de muito sucesso. E a gente vai começar a pegar eventos sociais, seja eventos corporativos, festas sociais, que eu digo são aniversários, inauguração de empresas, essas coisas assim. Então, a gente vai angariar esse novo desafio aí para o ano de 2025. Nossa, que legal. Pessoal, vocês aproveitem, hein? A JC agora faz assessoria de imprensa, gerenciamento de redes sociais e também fotografia.
Nossa, bastante demanda. Então, assim, tudo que tem de comunicação a gente está querendo fazer. Para ser um serviço bem completo para os nossos clientes. Nossa, e assim, fica tudo em casa, né? Então tem o pacote completo. Então fica mais. São soluções que são mais fáceis, né, para o cliente. Então, assim, respondendo à sua pergunta, né, do Johnny empresário, que tem que cuidar aqui também do meu marketing, né? Porque, querendo ou não, assessoria de imprensa é uma forma de marketing. Então, assim, eu tenho que pensar em como divulgar o meu serviço, em como falar para as pessoas o que é assessoria de imprensa. Então, a gente tem esse serviço diariamente de cuidar do nosso também, de tentar explicar para as pessoas o que de fato é assessoria de imprensa. Porque, você vê, a gente já está aqui há minutos falando sobre assessoria de imprensa. Então, pensa eu querer explicar isso para as pessoas através das redes sociais. Porque hoje a minha maior ferramenta de divulgar o meu trabalho são as redes sociais. Então, eu usar, inclusive, o que eu conquistei para os meus clientes nas minhas redes sociais para dizer, olha, isso aqui a gente conseguiu porque nós somos uma assessoria de imprensa. Então, assim, o nosso cliente concedeu uma entrevista em determinado veículo de comunicação relevante. A gente usa isso a nosso favor, falando, cliente na mídia. Então, para dizer para as pessoas que, olha, o nosso cliente está na mídia porque nós pensamos numa estratégia para isso. Não, e fazendo realmente todo o trabalho. Não é aquilo assim, casa de ferreiro, espeta de pau. Não. É realmente mostrando como que faz e como que funciona. E a gente mostra muito os bastidores, né? Do que é o bastidor da comunicação, seja num estúdio de TV, seja numa entrevista de rádio, seja numa entrevista para um veículo de comunicação que a gente vai em loco. Então, a gente tenta mostrar isso para poder humanizar, para poder mostrar para as pessoas em detalhes o que é o serviço de assessoria de imprensa. Porque, assim, é difícil um cliente novo chegar para mim e já entender o que é assessoria de imprensa. Eu, de fato, tenho que explicar. A não ser que esse cliente ele já tenha tido experiência com outra assessoria de imprensa e saiba como que funciona o trabalho. Ou veio indicado, né? Isso. E aí já entende mais ou menos. E indicação flui muito, né? Muito. Hoje, igual eu te falei que no começo, eu passava numa empresa, viu o número dela, eu pegava, anotava, se tinha um WhatsApp, eu entrava em contato. Foi um serviço de formiguinha. Hoje, graças a Deus, eu não preciso mais fazer isso. Todos os clientes que vêm novos são por meio de indicação. Ou porque trabalhou na empresa que a gente prestou serviço, ou que algum profissional que a gente prestou assessoria indicou. Então, assim, hoje, graças a Deus, todos os clientes novos que entram são por meio de indicação. E, Johnny, pegando todo esse compilado de informação que você passou, que foi muita coisa, assim, quais são as características que você destacaria que são importantes para um profissional da comunicação, seja ele o jornalista, né, que trabalha lá apresentando, seja ele nos bastidores, seja ele como assessor, quais são essas características fundamentais que levam um profissional para o sucesso igual você atingiu? Eu acho que a primeira coisa que um profissional da área de comunicação, não só da área de comunicação, mas acho que em todas as áreas, é empatia. Eu acho que a primeira coisa que um comunicador tem que ter é empatia, porque você noticiar algo é muito importante. É uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com fatos. E, às vezes, esse fato que para alguns é bom, para outros não. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade afetiva também. Né? E, além de ser uma pessoa verdadeira, trabalhar com a verdade, não ficar inventando coisas ou criando, né? Você tem que criar, mas criar com base em coisas que de fato existam, porque não adianta eu querer vender uma notícia falsa, né? Eu vou estar sendo antiético. Então, eu acho que é ter empatia, ser verdadeiro, ser amigo, porque... E aí eu acho que a gente volta de novo na empatia, porque quando eu ofereço uma pauta de um cliente meu para um produtor de algum veículo, eu tenho a empatia de que se eu oferecer isso para ele, não vai prejudicar ele numa reunião de pauta, não vai estar dando indícios que está tendo um favoritismo ou um interesse privado nisso. Então, quando eu digo de ética, é sobre isso, porque às vezes fala assim, esse produtor, vou dar um exemplo aqui de um show, né? Esse produtor só comprou sua ideia porque você deu um par de ingressos para ele ir nesse show. Não.
Eu acho que isso é uma troca de favores, é uma troca de gentileza, né? Então, assim, o porquê eu, como assessor, se eu tenho uma cota para convidar pessoas e se essa pessoa que quis comprar a minha ideia demonstrou interesse de ir no show, o porquê que eu não posso presenteá-la com um ingresso, entendeu? Então, é a gente ter esse bom senso aonde eu estou sendo interesseiro e aonde eu estou sendo ético, né? Onde a gente não vai ferir a ética do jornalismo. E isso é muito... Eu imagino que isso seja... dependendo se a pessoa não souber, pode prejudicar o crescimento dela, né? E Porque, olha só, eu que já estou no mercado há tantos anos, se eu, de fato, fizesse só essa moeda de troca, e aí, você não se sustenta. eu não me sustentaria. E aí, se um dia eu não tiver mais artistas para atender, como que eu vou fazer essa moeda de troca? Então, não é isso. Não é sobre isso, entendeu? E às vezes as pessoas ficam nessa superficialidade, tipo, da troca, do jogo de interesse. E eu vejo que aquilo que cresce é aquilo que se sustenta, não é baseado nesse interesse puro. Tipo, é genuíno, é realmente de levar a informação, porque você está contribuindo para o crescimento do jornal, da plataforma, e a pessoa também está contribuindo com você. E aí você vai somando e vai crescendo. Isso é uma via de mão dupla, né? O meu interesse é ter um espaço para o meu cliente e é de interesse da equipe daquele veículo de comunicação ter assuntos para falar. Então, se o meu assunto é pertinente, é do interesse deles, perfeito. Ok. E se não é, e que acontece muitas das vezes. Então, assim, às vezes a gente elabora um release, o release que eu digo é um termo que a gente utiliza para o texto jornalístico. Então, às vezes a gente demora semanas para conseguir esquematizar todo um texto. E aí, quando eu vou divulgar ele, eu consigo pouquíssimos espaços. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Porque nem sempre a gente vai conseguir emplacar todos os nossos materiais. E nessa parte, eu acho que para os produtores de conteúdo, para as pessoas, o volume ele é fundamental. Porque quanto mais volume você faz, mais chances você tem de emplacar, né? Então, eu acho que isso é importante mesmo. As pessoas têm que investir em se comunicarem bem. Isso, e uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, nunca menospreze nenhum tipo de veiculação. Porque às vezes tem cliente que já quer chegar e aparecer na maior emissora, no maior jornal, no maior site. E ainda mais aqui em Goiás, em Goiânia, o nosso ciclo de comunicadores, ele é estreito, né? Apesar de sermos milhares de profissionais aqui, mas ainda assim, normalmente todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, vamos supor, hoje me surgiu uma oportunidade de dar uma entrevista numa TV pequena. E quem me convidou foi produtor X. Daqui a alguns meses, esse produtor X, ele pode sair e ir para uma TV grande, né, de veiculação nacional. E aí tá aí, se a gente fez um bom relacionamento com ele aqui nessa TV pequena, quando ele estiver lá, ele vai lembrar da gente. Então, por isso que eu digo que assessoria de imprensa nada mais é do que relacionamento. Então, assim, eu trato todo mundo por igual, não só pelo simples fato de interesse. Porque hoje a pessoa está aqui, amanhã pode estar aqui. Não, é porque é uma questão minha. São princípios meus de tratar todo mundo por igual. Independente se o repórter, o produtor, o editor é de veículo X ou de veículo Y. E as pessoas sentem esse tratamento. Isso. Eu acho que é muito nítido quando a pessoa tinha a oportunidade de te tratar bem e não te tratou. E em determinado momento agora... Você sente, e querendo ou não, você não vai ter a mesma confiança nessa pessoa. Exatamente. Porque fica nítido o interesse dela, né? Então, assim, quando aparece uma pauta para mim, que seja ela num veículo grande ou num veículo pequeno, o mesmo esforço que eu faço para uma, eu faço para outra. Porque o meu objetivo é o meu cliente sair na mídia. Porque, igual, vou até te dar um exemplo aqui de um cliente da área da estética. Ele era muito inseguro, ele gaguejava. Ele era uma pessoa que já tinha uma certa gagueira ao se falar. Ele tinha umas pausas enquanto ele se comunicava. E quando ligava uma câmera, aí que ele travava mesmo. E aí eu falei, vamos começar a fazer esse trabalho, igual eu te falei, de ir para TVs menores. E a gente foi para TVs, uma TV de menor veiculação, né? Posso dizer o nome aqui sem problema. É a TV Pai Eterno. Uma TV religiosa, né? E ele era um profissional da área da estética.
Eu falei, olha, a pauta que surgiu pra gente é pra você ir lá ensinar uma receitinha caseira pra pele. Mamão, mel e açúcar pra fazer esfoliação no rosto. Ele falou, pô, Johnny, mas eu não faço isso no meu consultório, não. Eu falei, ok, você não faz, mas é uma oportunidade pra você ser visto E treinar. e treinar. E ele foi. E aí, de lá, surgiram clientes em potencial. Então, como ele trabalha com estética, ele falou assim que hoje, até hoje, ele tem clientes que o viu na TV, começou a seguir ele nas redes sociais e hoje chega no consultório dele e gasta 20, 30 mil reais. Olha só. Você vê gente. uma emissora que às vezes ele pensou que não ia poder dar um retorno para ele e deu um super retorno. Nossa, eu tô pensando assim, o quanto isso pode mudar, tipo, a vida das pessoas, né? A vida da Sim. pessoa que viu. Porque você tá ali e, naturalmente, você não tem esse olhar para esse segmento, tipo, E para hoje, essas sim. oportunidades. E hoje eu posso dizer com orgulho que muitos clientes que passaram por mim, eu tive parte no crescimento da empresa, dele como profissional, e isso para mim é muito gratificante como É ser muito humano. satisfatório, É. né? Nossa, Johnny, eu fico pensando na sua rotina para poder conciliar tudo isso. Como você se organiza? A cabeça é um turbilhão. Eu me organizo de uma forma que funciona muito para mim. Uhum. Eu acho que desde o meu início. Por isso que eu digo que por onde eu passei, eu fui aproveitando tudo que eu fazia. Então, quando eu trabalhava em jornal impresso, toda semana nós fazíamos nossa reunião de pauta. A gente pré-definia tudo aquilo que ia ser veiculado na semana. Claro que as coisas acontecem de imprevisto, a gente tem que mudar ali no meio do caminho. Mas isso me ajudou a organizar muito. E eu funciono, tipo, escrito. Eu tenho que pegar minha agenda, colocar no dia Escrever. e escrever tudo que vai ser programado para a semana. Então, assim, eu juntamente com a minha equipe, né, a gente faz uma reunião de pauta toda segunda-feira. A nossa primeira atividade da semana é a nossa reunião de pauta. Então, porque aí durante a semana, às vezes, eu já vou pré-definindo com os clientes o que é assunto, o que ele tem de estratégia de divulgação, o que tem de novidade. E aí, com base nisso, na segunda-feira eu já apresento para a minha equipe, olha, temos isso, isso, isso e isso. Então, a gente vai fazer isso, isso e isso também. E aí, na segunda-feira, a gente planeja o que a gente vai produzir, porque a gente começa de que forma? Pensando no que vai ser assunto. Ok, isso vai ser assunto, vamos correr atrás das informações, que é dados, entrevista com a fonte, entrevista com o personagem, para a gente montar o nosso release. Para algum outro cliente a gente vai fazer artigo, então a gente vai preparar e escrever um artigo. Para outro cliente a gente vai fazer, ele tem alguns eventos essa semana, vamos fazer nota social, que é uma coisa mais tranquila de se fazer, né? Que é foto legendada, dando atribuição do evento. Então é dessa forma assim que a gente tenta se planejar. E aí, dentro disso, a gente pensa no que vai ser postado nos stories, no nosso feed, ao longo da semana também. Então, a palavra-chave é organização. Organização. Se eu não me organizar dessa forma, não dá para Não flui. ter bons resultados, não. Tá vendo? Gente, eu falo, é na vida, nos negócios, tudo a gente precisa Tudo. ser organizado, porque senão você não vê os resultados, porque você fica ali, às vezes, fazendo um monte de coisa que não é produtivo, que não vai te levar para o resultado que você quer. Aí você vai ficar com a sensação de que você tá cansado, que você trabalhou muito, e de fato você trabalhou muito, mas você não trabalhou naquilo que precisava. Exatamente. Então, eu acho muito legal essa visão. Geralmente eu não faço dessa forma, eu costumo fazer no domingo, assim, porque eu não tenho as demandas que você tem. Mas sempre ter uma visão mesmo da semana, daquilo que precisa ser feito e entregue, faz você ser muito mais produtivo. É mesmo pra você se organizar com a vida pessoal, né? Porque senão você vai ficar ali extremamente ocupado, cansado, você não vai conseguir usufruir da sua vida pessoal, cheio de compromissos, cansado. E no final, você não vai ver o resultado que você gostaria. Falar assim, nossa, eu trabalho tanto e não tenho resultado. Porque, de fato, você está trabalhando muito, mas não está trabalhando naquilo que precisa, né? E o resultado só vem quando você faz aquilo que precisa ser feito. Exatamente. Eu acho isso muito legal. Precisamos nos organizar. Não, e o tempo passa super rápido, né? Quando a gente está falando um assunto interessante, já tem mais de 1 hora que a gente está aqui. Eu gostaria de pedir, Johnny, para você deixar uma mensagem para as pessoas que gostariam, que ficaram interessadas. Como que elas fazem para te achar? Você falou no Instagram, né? Isso. Qual é o seu Instagram? Eu tenho o Instagram pessoal, né? Onde
também te leva ao Instagram profissional. O meu Instagram pessoal é Johnny Cândido, mas ali eu publico de tudo. Eu publico minha vida pessoal, a minha família, o meu profissional também. Mas eu tenho o profissional que é JC_comunicação. Ai, que legal. Não, e eu vejo lá os stories no Instagram, pessoal, eu fico, gente, como que ele consegue fazer tanta coisa? Porque você leva seus filhos pra passear. Levo meus filhos pra passear, levo pra terapia. Eu fico, Eu gente... tento manter uma vida saudável fazendo exercício, atividade física, eu tenho que trabalhar, acompanhar a gravação de cliente, mas isso tudo só é possível com a organização que eu faço às vezes da semana. Eu olho seus stories e eu fico, gente, o dia do Johnny tem mais que 24 horas. Não, eu tinha que ter, viu? Porque eu não tô conseguindo dormir o suficiente, não. Ai, ai. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar com a gente. Foi muito interessante. E, pessoal, sigam o Johnny, porque o conteúdo dele é muito bom. Muito obrigada. Pessoal, e mais uma dica que eu deixo para vocês aí que estão aí do outro lado da telinha pensando como que eu faço para empreender. É a cara e a coragem, entendeu? Botar a cara a tapa. E se não der certo, pelo menos você tentou. O pior é você não tentar. Então, foi assim que eu fiz e deu certo. Eu acho que muitos empreendedores fizeram assim também. Foi no susto, no sufoco, foi lá, arriscou e deu certo. E se não der certo, a gente tenta de outra forma também. O que a gente não pode é desistir em parar. E não esperar o momento perfeito, Isso, né? Nunca tem um momento perfeito. Nunca tem. Sempre vai ter algo ali te desafiando e... O momento perfeito é o hoje, é o agora, Isso, fazer as coisas. É nunca deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Obrigada, Johnny. Eu que agradeço o convite, pessoal. Até mais, pessoal.